Oiê! Será que tá funcionando agora? Tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar com a Vanessa Galvani. A gente vai fazer uma live agora, que agora o Canto Maternário vai ter live toda semana para falar sobre algum tema. E eu tô esperando as pessoas entrarem para ver se vai dar certo aqui a transmissão. Estão me ouvindo? Olá, tudo bom? Dá para me ouvir? Se alguém puder me dar um feedback. Peraí, que a Vanessa tá falando comigo. Entra de novo. Por algum motivo eu não consegui chamar ela. E eu preciso dela para fazer a entrevista. Tá tudo bem aí com vocês? Agora sim. Ela entrou. Vamos ver se eu consigo. Aham. Beleza, obrigada por terem me dito que tá dando para ouvir. Bom saber, porque eu também tô começando aqui nessa história de live. Olá, tudo bom? Obrigada, gente, quem tá dando feedback para dizer que tá dando certo. Oi, Ludmila, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Oi. Peraí, deixa eu aumentar o som aqui. Aqui para mim são 2 da tarde. Tá super calor aqui na Espanha, mas vamos lá, vamos começar que hoje o dia vai ser interessante. A gente tem fala, Tô achando que tá baixo. tá baixo Você tá para me você, ouvindo para bem? mim? Eu tô te ouvindo bem baixo. Eu tô te ouvindo perfeitamente. Tá, tá. Você consegue me Será que eu ouvir ponho o para... fone, então? Pode ser, melhor. Peraí. Tá. Enquanto isso eu vou falando para as pessoas o que a gente vai fazer hoje. A gente vai falar hoje sobre como acolher o choro do bebê, sobre o poder do choro que tem, o bebê não, da criança principalmente, né, que a gente vai falar, de como acolher o choro da criança quando é um choro que, na verdade, a gente acha que tem que interromper, que tem que diminuir, que tem que apressar, mas, na verdade, ele é um choro que está vindo justamente para desbloquear um monte de resquícios de frustrações emocionais que a criança tem acumulado, entendeu? Então, a gente vai falar sobre esse tema. Mas... antes de falar sobre isso, eu queria contar um pouco como que eu conheci a Vanessa, né? Que eu conheci a Vanessa num grupo de mães, que a gente participa juntas, e um grupo virtual de WhatsApp, e lá sempre surgem debates, o pessoal é muito da linha... É um grupo, na verdade, que era de BLW, de Baby Led Weaning, para quem não conhece. E aí tem sempre aquela fase, os grupos de Baby Led Weaning sempre passam por essa etapa de que as crianças começam a crescer, os desafios mudam, né? Já não é mais a introdução alimentar que está na cabeça. Bem isso. Mas como a linha do BLW é muito respeitosa, de respeitar o tempo do bebê, geralmente as mães que estão dentro desse grupo têm essa vibe também de querer educar de uma forma mais respeitosa, tentando usar linhas filosóficas que ajudem os pais a acolherem a criança de uma forma respeitando mais o tempo, priorizando a conexão, enfim, acaba que está muito relacionado. E lá surgem alguns debates de vez em quando, né? E recentemente até surgiu um desses aí sobre o choro da criança, como acolher. Mas a Vanessa, ela é mãe da Alice, que tem 1 ano e 9 meses, né? E ela também é educadora, ela também é educadora parental, né? Ela é coach, ela é mestranda em educação, né? Tenho mestrado já em educação. E também ela criou um curso chamado Educação Positiva Essencial, do qual eu faço parte também. E hoje a gente se reuniu aqui para poder falar sobre esse tema, porque eu achei que dentro desses debates que a gente estava tendo no grupo, era tão rico a discussão e a gente acaba pegando até um inbox para poder conversar em privado e falar, nossa, a gente tem muito um estilo parecido de pensar sobre a educação dos filhos, né? Então eu achei que ia ser legal trazer esse tema aqui para cá, para falar disso. E aí, não sei, eu também achei bacana quando você me contou que você fez a formação no Hand in Hand Parenting, se você quiser contar um pouquinho, porque é um podcast que eu acompanho há um tempo e eu achei super curioso quando você falou, nossa, eu vi que você postou uma coisa sobre o Hand in Hand e eu fiz a formação lá. Conta pra gente um pouco de você. Eu conheci o Hand in Hand 1 ano atrás, por uma mãe que pratica CNV e me falou, nossa, tem tudo a ver com a sua linha, com a tua pegada. E aí eu me encantei, eu fiz o curso de pais, depois eu fiz o Professional e agora eu vou começar o Instructor, que é um curso bem intensivo que eu vou fazer parte da staff deles também. E tô adorando. Basicamente todo esse material, essa discussão é tudo de lá. Tô trazendo tudo de lá mesmo. Muito bom. Quem quiser a dica, eles têm quem souber inglês, né? Eles têm um podcast super legal, que é gratuito.
que é o Hand in Hand Parenting. Depois eu posso colocar referência para quem tiver interesse, porque é super gostoso de escutar. E, inclusive é super leve, eu gosto que elas também são engraçadas, eu sempre dou risada com elas. É bem legal. isso mesmo. Bom, vamos ao ponto para poder a gente fazer render, porque eu tenho que Bem, buscar primeiro eu quero Nara. agradecer, né, a Claro. oportunidade de estar aqui. Obrigada pelo convite, porque para falar sobre isso que eu adoro, isso é uma coisa que... Vamos lá. Vamos começar. Obrigada a você por ter vindo aqui. E por ser, tipo, praticamente a inauguração das lives que eu tô fazendo, que eu decidi fazer agora toda semana, e agora você vai ser a primeira convidada. Eba. Seguinte, uma coisa que eu fico pensando na cabeça, né? Quando a gente começa com essa ideia de que, eu vou querer educar meu filho seguindo a criação com apego. Eu, por exemplo, descobri a criação com apego grávida, né? Antes disso eu tava ainda na Matrix. Eu também. E aí eu falei, cara, eu quero fazer isso, mas como é que eu vou fazer isso e tal? E eu lembro que uma das primeiras recomendações que eles passavam era a importância de acolher o choro do bebê e não deixar a criança chorando, não entrar nessa história de que tem que treinar a criança, deixar ela chorando sozinha para que ela se acostume, para que ela não fique querendo colo o tempo todo, que isso vicia, que isso malcria, nananã. E aí a gente entra nessa preocupação de a criança chorou, a gente tem que atender, tem que dar colo, tem que dar peito. Vai no banheiro, a criança chorou, ai meu Deus do céu, vai ter uma consequência, o que vai acontecer? Vai liberar cortisol, sabe? Começa a rolar até uma pressão. Só que o tempo vai passando, até entendo, a gente faz ao máximo, o máximo de esforço para poder conseguir atender a necessidade da criança, entendo que é uma necessidade do bebê, né, quando ele nasce, ele quer conexão, ele quer presença, ele quer o carinho com a mãe. Mas tem um momento que a criança começa a crescer e aí aquele choro que ela manifesta nem sempre é com essa, digamos, nem sempre necessita essa prontidão ou não é essa, digamos que quando ele é bebê a gente quer interromper o choro, a gente quer aliviar e quer parar o choro, né? Mas quando ele já é criança, um pouquinho maiorzinho, começa a vir uma sensação de que às vezes o que ele tá mais precisando é chorar. E aí a gente fica naquele impasse, né? Tipo, peraí, como é que eu faço para diferenciar? Qual é a diferença entre o deixar chorando e o deixar chorar? Que eu acho que é até uma coisa que eu já vi muito debatida também em alguns grupos virtuais e tal, e eu acho que é um ponto super interessante de a gente explorar. Você podia falar um pouquinho disso? Claro. Olha, eu vou falar como mãe mesmo, né? Quando eu comecei a entrar em contato com essa linha de deixar chorar, né? Chorando, e aí eu falei assim, nossa, eu vinha também da criação com apego, na minha cabeça. Eu lembro até que eu tinha uma empregada que ela falava assim, você nunca deixa sua filha chorando. Chorar faz bem para os pulmões. E eu ficava tão irritada quando ela falava aquilo, que eu falava assim, eu não vou deixar minha filha chorando nunca. Imagina. E eu acolhia o tempo todo, mas é essa diferença, é uma sutileza de não deixar a criança chorando abandonada ali, sozinha no quarto, e quando pequena, lógico, e quando grande de uma outra situação, né? De você falar que aquela situação não é séria. Geralmente envolve muito a questão do limite quando a criança é maior. E aí a gente fala, então, agora isso não dá para acontecer isso agora. E aí a criança começa a chorar, e aí o que a gente fica? A gente fica querendo consertar, né? Eu acho que a gente é isso que a gente fica num papel de querer consertar tudo. Por quê? Porque pelo menos eu falo por mim também, eu acho que por muitas mães, a gente acredita que para a gente ser bons pais, boas mães, a gente tem que fazer o nosso filho feliz. E para fazer o nosso filho feliz, é não deixar ele chorar, porque chorar é um sinal de dor e de sofrimento. É isso que a sociedade nos passa, né? Quando a gente vê alguém chorando, a gente não vai acolher. A primeira coisa, ai não, caiu, você tá bem. Tipo, é a primeira coisa, né? E aí, a gente relaciona muito isso. Então, quando o filho começa a chorar, por exemplo, ele, sei lá, ele tá cansado, a gente sabe que tá cansado. Ele começa a chorar porque ele queria o suco de laranja. Aí você tenta consertar. Ai, filho, mas não tem suco de laranja, tem suco de uva. Não, eu quero suco de laranja. Não, mas tem água de coco, tem água de coco. E aí a gente entra naquele papel de que a gente quer consertar. E que a gente quer consertar. Só que assim, quando a criança tá nesse ponto, nesse nível que eu falo, que em que nada tá bom, e que nenhuma ferramenta da disciplina positiva funciona, que é o que eu gosto de falar,
é o ponto de que ela precisa colocar para fora toda aquela tensão emocional acumulada. E nada do que a gente fizer vai resolver o momento. A gente tentar consertar, a gente vai distrair por um momento e daqui a pouco ele vai tentar explodir com uma outra coisa. Porque ele precisa colocar isso para fora. Então, a melhor solução mesmo é a gente acolher, é a gente deixar que esse choro saia, né? Que libere isso, na verdade, né? Eu vejo que a gente fica numa aflição de querer, às vezes, consertar o que a criança quer. Como se, tipo, ai, é que não tem o suco, você entendeu que não tem o suco? O suco de uva não tem, tem o outro. Você não pode se contentar com o outro. Aí você começa a ficar irritado porque a criança não aceita as possibilidades que ela tem. Só que, na verdade, você não tá dizendo pra ela que tá tudo bem querer o suco. Não tem o suco. E, bom, vamos conviver com a ideia de que não tem o suco. E tudo bem ficar frustrado, né? A gente, às vezes, a sensação que eu tenho, assim, na minha experiência, que eu comecei a me dar conta disso e comecei a trabalhar isso em mim para poder passar melhor nessas situações, porque a gente fica muito angustiado. Eu comecei a me dar conta de que, peraí, é ela que tá desesperada ou sou eu que tô desesperada com o desespero dela? Porque, tipo, parece que, na verdade, quando eu passava por isso, não permitiam que eu ficasse frustrada. As mensagens que passaram para mim na minha infância ou de que era errado, ou de que era muito assustador, que se eu entrasse nesse lugar eu não ia conseguir sair, ou de que era feio, né? Tipo, o que eu tava atrapalhando, tava incomodando. O choro incomoda pra caramba, né? Vamos ser sinceros, ninguém gosta de ouvir choro de criança. É verdade. Uma vez até ouvi dizer que o choro da criança é o som mais terrível para o ser humano escutar, sei lá, o que mais incomoda, né? Então eu falei, faz sentido. Mas aí eu percebi que as mensagens que eu recebi na infância sobre estar frustrado, manifestar frustração, foram de que isso não é legal. Portanto, a sensação que eu tenho é que quando a Nara manifesta algum tipo de incômodo com alguma coisa, principalmente antes, que agora eu estou um pouquinho mais treinada, eu acho que eu levo de um jeito mais tranquilo, com mais leveza, nossa, eu preciso tirar ela dessa situação, porque ela deve estar passando muito mal e tem que ser rápido, porque senão ela vai sofrer. Só que, na verdade, quando você entende que é necessário para a criança passar por aquilo, até para ela entender que aquilo faz parte da vida, é parte do ser humano, né? Se ela passa por aquilo e vivencia aquilo, não dura tanto assim. Às vezes até dura bastante, eu sei. Já durou 40 minutos com a Nara. Aqui também. Mas depois a criança está restaurada. Tá bem. Exatamente. A ponto de muitos pais ficarem na dúvida, mas era real mesmo ou era fantasia? Ou ela estava encenando? Porque ficou tão bem que parecia que era tipo, então não foi nada, né? E aí até confundem com manipulação, às Exato. vezes. Será que a criança não estava me manipulando? Mas é bem isso. A Alice também. E aí foi muito engraçado que quando eu comecei a me predispor a escutar o choro, eu percebi que ela não chorava. E aí eu falava, gente, mas ela não chora. E por que será? E aí isso me fez ficar presente o quanto eu era muito permissiva, muitas vezes. E permissiva num sentido assim de ser muito flexível, porque eu acho que tem coisas que realmente eu não preciso ficar falando não, sabe? Porque ela não entende ainda isso, o cérebro dela não tá nessa fase. Então eu não fico muito falando pra ela ficar sentada comendo. Só que aí eu saquei, na verdade, que eu tava perdendo algumas oportunidades de deixá-la liberar essas tensões. E aí eu comecei a falar assim, ok, deixa eu ver se realmente ela insistir em uma coisa e eu deixar, e ela começar a procurar outras coisas para me testar no sentido de querer o limite, aí eu vou dar o limite, porque aí ela vai começar a chorar. E é assim que acontece. Aí eu falo, olha, isso aqui, sei lá, eu quero mais uma fruta. Não, o que o combinado é uma. Amanhã você pode ter outra. E aí, desabava. E aí eu falava, então é isso. Então mas conseguir saber, é uma sutileza, né? De saber, de você encontrar esse equilíbrio de até quando eu posso ser permissiva, até quando eu posso, isso não... Permissiva no sentido assim, de tipo, eu não vou esquentar a cabeça com ela tá numa fase de mexer de tudo, eu vou ficar falando pra ela, não mexe aí? Não, eu vou deixar. Só que até em que ponto eu tenho que virar e falar, não, olha, isso aqui, não. Pra que ela possa ter um espaço pra começar a liberar.
Comigo aconteceu uma coisa de perceber, de passar por esse mesmo, essas reflexões assim, até que ponto eu tô ficando muito mole, assim, sabe? De também, e que mensagem que eu passo para ela também nesse movimento? Porque, por exemplo, você serve o prato verde e de repente ela tem um chilique porque ela quer o prato vermelho. Aí você fala, o prato vermelho tá aqui do lado, eu vou lá e pego, né? Só que tem horas que, eu acabei de sentar, eu tô com vontade de continuar sentada, sabe? Eu não tô afim de levantar, ou o prato vermelho tá lavando, eu poderia lavar, mas sabe, tipo, até que ponto? Eu também quero me respeitar. E aí, tô perdendo a oportunidade de usar esse momento pra colocar esse limite e fazer ela extravasar algo que tá acumulado, e também tô me desrespeitando e passando pra ela, pra mim, uma sensação de você não pode lidar com isso, sabe? Tipo, se eu fico sempre resolvendo... O que eu tô passando pra ela, né? Tipo, não tem a solução tá comigo e fica tranquila que eu sempre vou estar lá pra resolver. E eu não vou estar lá sempre pra resolver. Então, tipo, também é um lugar um pouco perigoso, que eu ficava pensando, é verdade, acho que se eu ficar toda hora cedendo, e essa diferença entre o que ela necessita e o que ela tá querendo, né? Tipo, que não é exatamente uma necessidade, o prato vermelho. É talvez uma forma dela manifestar esse incômodo, né? Que talvez seja até uma desconexão. Tipo, eu tô muito desconectada de você e eu preciso me reaproximar. E é legal também falar um pouco do poder que tem esse momento do acolhimento, que ele promove essa conexão, né? Eu gosto de falar assim, que a criança, a primeira coisa que você tem que ver antes do limite se ela, pra você, porque assim, como que eu sei se ela precisa liberar atenção, né? Essa era uma pergunta que eu me questionava. Como que eu sei que a Alice está precisando liberar atenção? Eu me conectava com ela antes, porque ou ela precisa de conexão, ou ela precisa de liberar atenção. Então, se eu me conectava e ela ficava bem, ela não começava a pedir coisas para testar o limite, aí eu falava, ela tá bem, não precisa liberar atenção. Se eu dava conexão e em seguida ela vinha reclamar porque o lápis quebrou, sei lá, alguma coisa quebrou, uma coisa bem pequena, geralmente a criança insiste. Aí é uma coisa assim que você fala, isso aí não tem sentido nenhum. Quebrou a banana. Ela tá, é o sinal pra ela assim, olha, eu preciso liberar atenção, mamãe. É agora. E aí quando você fala, isso não dá agora, pronto. É o que ela precisa pra ela começar a liberar. Então foi começar a perceber esse momento, assim, de que se não era conexão, se ela não estava faltando muito conexão comigo, ela estava precisando de liberar atenção. Não, e eu acho que isso também alivia muito o nosso papel como mãe, né? Porque essa pressão que a gente tem de... Ai, meu Deus, essa interpretação que a gente faz. Eu tentei de tudo, eu ouço muito isso. Mas eu tentei de tudo e a criança não parou de chorar. Eu fiz isso, eu acolhi, eu validei, nananã, e a criança continua chorando. Gente, o objetivo não é parar o choro. O objetivo é trazer segurança para a criança, fazer ela se sentir acolhida, ouvida, percebida, né? Tipo, conectada com você. Ela perceber que o amor é incondicional, independente da forma como eu estou me sentindo, eu continuo sendo amada. Porque a gente perdeu isso, a gente não recebeu isso. E é isso que acho que é a maior ferida que a gente tem, né? É por isso que é tão difícil a gente dar isso que a gente não teve. Ou escutar o choro do filho. E a gente não foi escutado quando a gente precisou chorar. Isso é muito desafiador. É muito desafiador mesmo. Tem alguns comentários aqui que, gente, eu não tô acostumada a fazer live. A gente eu tô aprendendo, eu vou tentar ver se eu consigo acompanhar alguma coisa. A Ingrid fez um comentário aqui, o ser humano em geral tem dificuldade em lidar com as frustrações do outro. E na verdade tá tudo bem. Muitas vezes você se frustra, você se frustrar e pôr pra fora, né? Exatamente. Ela tá um pouco dizendo que concorda com o que a gente tá falando. Principalmente se o piti for em público, a dificuldade. Aqui tenho 4 filhos e apenas uma que me dá esse tipo de trabalho, a pirraça. E alguém está perguntando aqui, se a criança bate, poder se a criança... ou pegar uma coisa que ela tem na mão, né? Ela não aceita não, e às vezes até por nada ele vem e quer dar tapa. Se diz não, ele bate de novo. No caso de agressividade, aí dá pra gente fazer só uma live pra falar disso. Porque, na verdade, a agressividade, ela vai trazer... A criança que é agressiva, ela trabalha emoções muito mais profundas do que um choro simples. Ela trabalha principalmente medo. E aí, nesse caso, vai precisar de muito apoio pra mãe, que vai cuidar dessa agressividade.
e ela vai ter que ter muito contorno físico mesmo. A mãe vai ter que segurar, vai ter que fazer um limite físico também. Enfim, isso é bem mais profundo para a gente abordar esse assunto da agressividade. A gente pode combinar de falar só Sim, sobre a gente isso. pode fazer uma live específica sobre isso, mas também eu ouvi falar, a Naomi Aldrich, ela fala também do sentimento de impotência que a criança tem, né, quando ela está sendo agressiva, de ela sentir que ela não está podendo. Eu acho que é um limite que a criança chega, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter na mente, que ajuda muito também, é o não julgar a criança nunca, jamais. E ninguém, na verdade, porque sempre as pessoas estão fazendo aquilo que elas são capazes de fazer. Desde, tipo, olhar o passado e entender que nossos pais fizeram o melhor que eles puderam, a criança que bate está fazendo o melhor que ela pode. Ela tá, tipo... Ou ela pode ser... às vezes o bater também pode ser euforia, né? Também tem esse lado da euforia, que é como... Eu tô excitada que a mamãe chegou e aí eu fui sem querer, não tenho controle ainda e bato. E aí é uma coisa de direcionar e tal. Mas às vezes tem a ver com essa frustração. Ele não tem outra forma de se expressar. Às vezes é muito pequeno, ainda não se comunica direito, né? Tem várias formas de... E isso é... Ou às vezes ele tá com uma angústia tão grande que, tipo, ele vai e afasta. E bate. Mas é um limite. E acho que saber que, tipo, a criança não sabe o que fazer com aquele sentimento, pelo menos você não fica com aquela ideia de... Ai, meu Deus, que menino feio, que coisa errada. Ou de achar que aquilo vai ser uma marca que vai traçar o futuro da criança, né? Não, gente, tem solução. A nossa pressa, às vezes... A nossa ansiedade em resolver, às vezes, faz com que a gente lide de uma forma muito pouco empática, de não conseguir conectar com o que está acontecendo no sentimento da criança. E é mais importante a gente observar o sentimento e tratar ele do que ficar só observando o comportamento e querer cortar o comportamento. Porque aí a gente não consegue, tipo, dar um remédio quando você, na verdade, que só vai disfarçar o sintoma, mas a origem do sintoma está lá, entendeu? Então tem que tratar aquilo. Mas realmente é um assunto para uma live mais extensa. Com certeza. A Mariana aqui tá falando, meu filho chora muito toda vez que passamos na frente de uma loja de brinquedos. Acho que é bem isso, assim, né? De entender que, normal. Ele tem o direito de ficar frustrado porque ele quer o brinquedo. Como que a gente faz, né? Então, Maíra, eu acho que a gente podia explicar a questão do cocô emocional para elas entenderem um pouco. E aí a gente responde melhor como que é essa questão do choro. Porque Sim. se você quiser falar um pouco... Sim, eu ia falar, é verdade. Eu ia falar que dentro do curso da Vanessa, que a Vanessa tem um curso que é o Educação Positiva Essencial, ela faz uma comparação muito legal do sistema emocional com o sistema digestivo. E aí eu queria que você falasse, porque vai ser mais fácil você falar do que eu resumir, que não vai ficar tão bom. Então, a explicação é a seguinte, da mesma forma que a gente tem um sistema digestivo, que a gente come um alimento e aí o nosso organismo se nutre de alguns nutrientes e o que ele não aproveita, ele separa e vira, né, um cocô, e aí a criança coloca para fora. A gente está acostumado com isso, né? Essa é uma realidade das mães. Ninguém questiona. Né? Ninguém questiona. O cocô acontece, é um processo natural. O processo emocional é da mesma forma. É como se a gente tivesse um sistema digestivo emocional. E aí a criança, quando ela acorda durante o dia, ela começa a receber emoções com as coisas que vão acontecendo com ela. Emoções boas, emoções ruins. Alguém fala alguma coisa que ela não gosta, alguém empurra ela na escola e ela fica fora do time do futebol. E aí as coisas vão acontecendo. Essas tensões vão acumulando e vão formando mesmo esse bolo fecal lá e uma hora ela tem que colocar para fora. E ela não vai colocar para fora num lugar que ela não conhece. Ela vai querer colocar com uma pessoa que ela mais ama e confia, e que é a gente. Por isso que algumas mães falam para mim, mas ele nunca faz isso na escola, ele nunca dá ataque lá na minha sogra, ele só faz isso quando tá comigo. Sim, e vai ser sempre com você, porque é a pessoa que ele mais ama e mais confia. Se ele não puder fazer isso com você, com quem que ele vai poder fazer, não é? Então é isso. Então é a gente conseguir trocar um pouco, eu gosto de falar isso, trocar um pouco a lente, como se a gente começasse a olhar para esse choro da criança, o ataque de birra e tudo, como realmente ele tá fazendo um cocô emocional. É olhar com uma outra perspectiva, ai, que bom, e ficar feliz, né? Ficar... E não só feliz, assim, que nem tem mãe que fica feliz quando o filho faz cocô todo dia, né? Fala, ai, que bom, quando ele não faz, fica preocupado.
mas no sentido assim, e acontece. E é um processo normal, eu não preciso questionar depois, eu não preciso entender por que tá chorando. Você não pergunta pro seu filho por que ele comeu para fazer o cocô daquele jeito, sabe? É simplesmente um processo natural e você vai estar ali para quando ele precisar, né? É basicamente Então, desse tem algumas jeito. perguntas que podem complementar. Estão perguntando quanto Isso, tempo eu vamos. deixo chorar para liberar essa tensão? Ou aqui, Uhum. né? Enquanto tá Eu chorando, o que vi que eu aí. faço, né? Então, o que você faz é presença, conexão o tempo todo. Assim, quanto menos mais, então também não precisa ficar falando muito, mas é importante você, de quando em quando, falar assim, mamãe tá aqui, sempre olhando, mamãe tá aqui, eu tô aqui com você, eu te amo. De tempos em tempos, se você achar que dá pra falar mais, fala mais. Eu evito falar, falo bem pouco mesmo. E Tem criança também que não quer o deixar. toque, né? Não, tem E criança aí que é não quer o importante toque. respeitar também. Não quero Tem toque. criança que quer ficar longe. Tem criança que, e quando a criança está trabalhando emoção de medo, que é no caso da agressividade também, ela não quer olhar nos seus olhos. Porque toda vez que ela olha nos seus olhos, aí libera mais medo. Então, ela vai se afastar. E aí você fica num lugar visível, falando, a mamãe tá aqui, ó. Tô aqui, tô com você junto nessa. Tá tudo bem, eu tô bem, tô com você. Poucas coisas, poucas coisas. E o legal é fazer de quando em quando, falar, repetir o que levou a criança a chorar. Parece Depois. tortura, né? Não, durante o Ah, processo. durante. Então, por exemplo, então eu vou dar um exemplo que aconteceu com a Alice. Né? O primeiro grande choro dela, que ela chorou 1 hora, foi porque a gente estava pondo pijama. Ela não queria pôr pijama. E aí eu fui pondo pijama, aí ela chorou, e ela tirava o pijama. E aí eu falava assim, e ela chorava, e é um choro, vocês vão sentir, gente, é um choro. Os primeiros, principalmente, eles são muito intensos. Porque assim, vamos pensar que quando foi que você deixou o seu filho chorar até ele não poder mais? Então ele tem muito cocô lá para liberar, né? Literalmente, assim, ele tá acumulado. E ele precisa aproveitar esse espaço. Então, quando a criança começar a chorar, você vai estar ali, vai acolher e vai esperar. Não olhe no relógio, se você puder. Se você estiver num local com muitas pessoas, você tenta, assim que possível, não logo no momento, porque no momento a amígdala pode fechar o processo, porque ele assusta de mudar no lugar no momento. É melhor esperar 5 minutos, se puder, e aí depois você vai para um local que fique só você e ele, e aí você pode dar essa conexão, essa presença para a criança. E aí, de tempos em tempos, você vai repetindo. Então, se foi por causa do prato amarelo, que nem o exemplo da Maíra, aí você vai falar, eu sei que você queria o prato amarelo. Amanhã eu posso deixar você pegar o prato amarelo. Aí ela vai chorar mais. Se ela tem mais tensão, quando você reafirma o motivo do que começou, é como se você falasse assim, eu tô te dando o ok para você continuar. Sim. E aí até a hora que ela cessa. Então com a Alice do choro foi assim, com a Alice do pijama foi assim. Cada zíper que eu subia, assim, e tremia. Às vezes as crianças tremem, às vezes, né? Principalmente quando tem muita atenção acumulada. Treme. E aí ela fala, eu não quero! E aí eu falava assim, a mamãe precisa colocar o pijama. E eu subia um pouquinho. Aí ela chorava mais 10 minutos. E foi assim, por quase um pouco mais de 1 hora. O primeiro, assim, grande choro. Acho que isso responde, né? Essas dúvidas. Acho que sim. Tem também a gente perguntando se com o bebê funciona do mesmo jeito. Essa é a grande pergunta, né? É bem polêmico. É bem polêmico, olha. Isso eu aprendi lá no Hand in Hand e realmente o que
o que a Peri fala, que é a fundadora, ela diz que o bebê ele já traz tensões desde a gestação, pode ter tido um parto difícil, ele pode ter ficado 3 horas preso no canal vaginal. E tudo isso causou tensões nesse bebê. Então, esse bebê pode sim estar precisando liberar tensão. E aí, como que a gente vai saber? Suprindo todas as necessidades físicas dele primeiro. Então, sabendo que ele foi alimentado, que ele está trocado, que ele está no seu colo, ele tem um apego seguro que é importante. Então, não é simplesmente deixar ele lá no berço ou na cama chorando sozinho. Não, ele vai estar com você. Se tudo que você fez, você sabe que ele não está precisando de nada. Então, para o bebê é mais sutil, porque a gente vai ter que meio que ser um detetive para conseguir, né, sacar o que é que pode ser. Você tenta tudo. Quando você tenta tudo, ele tá lá, ele tá no teu colo, tá no sling, tem tudo que ele precisa, ele tá precisando chorar, e aí você fala, tudo bem chorar, mamãe tá aqui, eu te amo. E aí ele vai chorando e vai chorando. Eu lembro que teve um exemplo que eles me compartilharam, não sei se cabe aqui, eu posso contar um exemplo de bebê, por exemplo, que eles me contaram lá. Então, eles me contaram um exemplo de uma mãe, por exemplo, que a bebê tinha 7 meses. E aí, toda vez que o pai pegava no colo, ela desabava a chorar, a nenê. Então, ela aproveitou um dia que ela falou, olha, então tem alguma questão aí que o bebê está precisando liberar. E aí checou que todas as necessidades foram supridas, a bebê tinha comido, estava tudo bem. E aí deixou no colo do pai. E aí ela chorou por 15 minutos. O pai ali, a mãe do lado. Então, assim, é um choro amparado, é um choro acolhido. Que é até melhor deixar acontecer, porque aí senão vai voltar várias vezes, né? Exatamente. Aí a mãe relatou que depois disso nunca mais chorou com o pai. Enfim, ela estava realmente precisando colocar isso para fora. Era um cocô emocional mesmo. Pôs para fora nunca mais. É bem curioso, porque a Laura Gutman vai falar que esse choro aí que tá muito, muito, muito intenso, muitas vezes pode estar refletindo também uma questão da mãe ou do pai. Também. Que a criança manifesta. Também. Tem, acho que outras linhas também que entram eu também gosto em paralelo. Muito e fica... deve ser difícil. Mas eu acho que o que é interessante, né, nessa linha que você aprendeu aí com Hand in Hand, é que fica muito claro a importância da gente confiar no processo, né? Confiar naquilo que nossos filhos estão trazendo. E não ficar querendo moldar ou corrigir. Não sei, de entender, tentar entender, observar, sentir, né? Conectar. E se liberar um pouco dessas pressões que a gente fica tipo, ai meu Deus, se não parar de chorar. Tem gente que tá perguntando umas coisas interessantes também. Você quer falar? Deixa eu só. Não, só falar. Essa coisa de confiança, pra mim, Mayra, ela cai muito no. Pra mim, pessoalmente, né? Eu consigo confiar quando eu tenho informação suficiente. Eu também. E aí eu me sinto segura. Eu sou da pesquisa, né? Então, quando eu vejo que tudo que tá ali na pesquisa faz sentido, tem explicação e tem lógica, aí eu falo, confia que não vai dizer que não é fácil a gente ouvir o filho chorar, mas eu confio que é esse o processo. Você confia porque você aplica e você vê a diferença. Sim, também. Com os outros pais que eu trabalho. Você vê a conexão que você ganha com a criança depois que você consegue passar por um processo de ataque emocional, né? A birra, que a gente chama, né, convencionalmente. Depois que você consegue acompanhar com todo acolhimento, com toda a compreensão, fazendo uma luta interna, é verdade, porque a gente fica lá, tipo, tem aquelas vozes que estão, ai, criança, tipo, não tô aguentando, não tô acreditando que ela tá reclamando disso, né? Aí você fica lá tentando ponderar, peraí, na verdade eu não acredito nisso, isso aí é a minha criança ferida que tá gritando por dentro. Tipo, e aí exatamente. Se você permite viver esse processo com esse acolhimento, não só você recupera essa conexão
com a criança de um jeito brutal, que você fica, gente, que coisa incrível. Você se sente mais próximo, como você também se sente acolhida por dentro. Porque você percebe que a sua criança também estava com aquela ferida de não ter sido ouvida e validada naquela situação. É super Isso. bonito. Só para tentar ver, alguém perguntou Vamos aqui, ver. e quando o filho cadê? Se ele está sendo muito agressivo, não é melhor mudar o foco? Ele vai retomar. Ele vai retomar. Você pode mudar o foco, mas a atenção tá lá dentro ainda. Então, na verdade, a questão de agressividade a gente chama de projeto emocional. Precisa fazer um projeto emocional e que pode durar de 1 até, sei lá, 6 meses, dependendo de quantas questões a criança tem que trabalhar lá dentro. Então, não é um choro de 1 dia, 2 dias que ela vai liberar toda a questão interna que está gerando ela ser agressiva. Claro. É isso que a gente que eles trazem lá nos estudos. Então, o que acontece é que se a gente distrai, ele vai voltar de outra forma. E por isso que a gente fala, mas essa criança tá tentada hoje, toda hora tá fazendo alguma coisa e tá me deixando louca, porque ela tá falando alguma coisa pra você, né? Tipo... porque eu distraí a fingir que não tá vendo, né? Não tá acontecendo. Tipo, isso daí que você tá sentindo, eu não tô... não tá acontecendo. E aí a criança fica com aquela confusão, né? Tipo, eu tô sentindo uma coisa, mas meu pai tá dizendo que não, minha mãe tá dizendo que não. Porque no caso, acho que foi um homem que perguntou, por isso que eu falei o pai também. Ah, tá. Foi o Prado, né? Tá Prado, não sei o quê, e tem uma foto de um homem. Então, tipo... O que eu tô sentindo existe, não existe? É muito importante também entender o que a gente faz, a forma como a gente lida, é a forma como a criança aprende, né? Se a gente nomeia aquilo de essa criança é impossível, ele vai começar a se entender que é como uma criança impossível, ele vai começar a atuar como uma criança impossível, né? Então, também a forma como a gente nomeia tem que ter esse cuidado. Alguém também perguntou aqui, o meu filho grita muito nessas horas, e aí eu tento acompanhar, falo para ele não gritar, porque eu não consigo ficar com ele junto, né? Tipo, ela tá falando, começa a doer muito na minha cabeça depois de uns minutos. Geralmente dura uns 30, 40 minutos. E aí, depois de um tempo, eu preciso me afastar por causa do grito. Mesmo eu falando pra ele que ele tem que parar, ele não para de gritar, né? Não consigo ficar do lado dele. Acabo me afastando e ele fica ainda mais nervoso, claro. Quer falar alguma coisa sobre isso? É que aí é aquilo que você falou, né, Mayra? Aí, porque o que vai acontecer? E aí eu explico. Você chegou lá na aula de reestimulação? Eu fui em todas, eu terminei já o curso, achei demais. Então aí, enquanto a criança chora e alguma coisa realmente... Sim, o choro em si vai mexer com a gente, porque não tem como. Mas às vezes é uma coisa em específico que vai... Que nem ela tá falando do grito. E aí é isso. Basicamente é porque tem alguma relação muito forte com a infância dela. Ou, enfim... ou a mãe dela, quando ela gritava, a mãe dela não queria ouvir, ficava irritada, ficava brava, ou enfim, alguma coisa ali que tá trazendo isso à tona e tá fazendo ela ficar tão nervosa com esse grito. Porque às vezes, por exemplo, quando ela se grita, não é isso que mexe comigo, é outras coisas que mexem comigo. Então, cada mãe tem uma especificidade e isso tá muito relacionado com a nossa infância mesmo, com a nossa criança ferida, não escutada. Essa é uma dica muito boa, que quem segue a página deve estar mais acostumado com esse discurso, porque eu sempre falo disso, né? Do quanto é interessante olhar essas situações como uma oportunidade da gente se conhecer melhor. Porque a criança, na verdade, qualquer pessoa ou situação que incomoda a gente está evidenciando algo da nossa sombra. Se eu tô vendo ali, tá me irritando, tem alguma ferida minha que tá sendo cutucada. Então é legal a gente olhar pra isso e falar assim, peraí, por que o grito me incomoda? Pra mim, a Nara não chega a gritar, não é isso que me incomoda. Me incomoda, sei lá, quando ela mostra essas fragilidades de umas situações que pra mim é frescura, entendeu? Tipo, eu não tive a possibilidade de ser fresca, sei lá, entendeu?
eu percebo que tem relação. Ah, eu não pude Total. expressar minha vulnerabilidade, que já me davam, tipo, um chega pra lá, que, meu, primeiro que já me nomearam a que era fácil de lidar, boazinha, e a que se vira nos 30 desde sempre, né? Que é muito independente. Uhum, Então, uhum. o direito a pedir ajuda, nossa, a minha sensação de que eu tô atrapalhando é eterna, assim, eu tenho que curar essa ferida em mim, para poder achar que eu tenho o direito de solicitar ajuda, entendeu? E aí, quando ela me Uhum. pede ajuda, eu sempre tenho um tipo, será que ela realmente precisa? É frescura, ela tá dando uma de, sabe? Não precisa, gente, dá pra fazer isso numa boa. É muito difícil lidar com isso, se a gente não olha pra dentro e não trabalha essa questão, né? O legal do curso também é que você dá ferramentas para as mães trabalharem isso com a parceria de escuta, por Uhum, exemplo, né? Que é o uhum. espaço para elas, Sim, sim. enfim. Olharem para isso. Bem, eu tô dando uma olhada aqui bem rápido nos Os comentários, comentários. e o que eu tô vendo, assim, é que realmente todo mundo fala que o filho tá chorando, chora muito. Gente, isso é bom, isso é bom, né? A gente olha para isso como uma coisa ruim, né? A gente coloca isso, nossa, mas meu filho chora todos os dias. Gente, que bom que ele chora todos os dias. Assim, na verdade, eu tô agora no exercício de conseguir chorar todos os dias. Porque eu fui tão calada que hoje, para conseguir chorar, o negócio precisa ser muito sério. E aí isso é muito ruim, porque me acumula tanta tensão e eu me transformo numa pessoa que eu não quero ser. Porque eu tenho essa tensão acumulada. E agora eu tô sacando isso e tô querendo. Falo, gente, eu preciso chorar todo dia. Eu falo isso pro meu marido. Vem cá, vamos lá. Deixa eu tirar as coisas de hoje, assim, num sentido assim, não de choro de sofrimento, é de choro de aliviar a tensão mesmo, de falar, nossa, deixa eu colocar isso pra fora, porque senão isso fica aqui acumulado em mim e não me deixa Claro. ser uma pessoa legal. Então, assim, as crianças estão comunicando isso pra gente, né? E o quanto é importante a gente separar isso de sofrimento, Uhum. né? De que da gente consiga olhar talvez como um cocô emocional mesmo, e não como um sofrimento. Simplesmente Sim. precisa colocar pra fora. É um sistema inteligente do organismo de colocar para fora, de Natural, liberar a toxina natural. emocional, gente. É maravilhoso. É Exatamente. libertadora, gente. Aí, É claro, natural, o ser humano faz isso, é, nosso corpo faz isso, naturalmente. e se Então, você tem essa confiança de que isso é assim, por exemplo, é. ontem ou anteontem, eu tava na piscina com a Nara, porque aqui tá um calor absurdo. E aí a Nara começou a ter um ataque de choro, porque ela tava com fome, tava cansada, era final do dia. Aí eu falei, a gente vai pra casa, não quero ir pra casa. E aí, não quero isso. Esse ponto, não quero brincar, não quero ficar, não quero entrar na piscina, não quero ir pra casa, não quero nada. Chorando, 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 Uhum. chorando. E eu comecei, tá, então a gente vai pra casa, vou colocar a fralda, tirar o biquíni, fazer não sei o quê, né? E ela reclamando, reclamando. E todas as mães começaram a se aproximar e queriam consolar a Nara e queriam, tipo, o que você tem? O que você. Que não, mas por que você tá Não, assim? E me olhavam não. meio que, tipo, eu nem sei se elas estavam me olhando, pra ser sincera, eu não tava nem aí, sabe? Eu tava tão concentrada Uhum. nela e tão tranquila de saber que era um cocô emocional que ela tava soltando, que eu não tava ligando. Mas eu percebi o É. movimento delas em desespero, do tipo, tem que fazer ela parar, porque ela deve estar muito desesperada, coitada. Tipo, vamos tentar resolver? Ah. E eu pensei, Uhum. não precisa resolver. E também não precisava explicar, eu não tava nem E preocupada não. em explicar. Você fica tão mais Uhum. leve, tipo, Uhum. sabe? Gente, é o cocô emocional. É maravilhoso, eu adoro esse termo cocô emocional. E eu acho assim, e uma vez depois que vocês perceberem como que é o que você falou, né, Maíra? Como que a criança fica depois? É outra criança. E você vê que realmente. Eu também, antes de eu falar do cocô emocional, eu fazia uma analogia de pedra no sapato, né? Imagina que a criança vai enchendo de pedra no sapato, como aquilo incomoda a gente fica irritado. E a hora que ela tira esse. E ela tá pedindo ajuda, tipo, falando assim, mãe, isso aqui tá me incomodando. E a hora que você vai lá e tira o sapato, ajuda a chacoalhar, e aí ela fica outra, porque aí não tá mais nada incomodando. É exatamente isso, assim. É entender isso, confiar no processo e trabalhar no apoio de se olhar, né? Que era uma coisa que a gente queria falar também, né?
como que como que era, Maíra, que você falou lá que era do uma confiar, da né? Como pergunta. que a gente pode confiar mais nesse processo de permitir que a criança experiencie essa frustração, né? Não, Desse tinha uma outra ponto, coisa também. Não, tinha uma outra coisa que você falou, que era a última pergunta que você colocou lá na postagem. De como que a na gente lida. postagem, tá bom. Já, de como que a Que, gente lida com o nosso, com o nosso com, desespero nessa hora. com o nosso desespero. E aí, tendo alguém que escute a gente, né? E aí eu Claro. falo, por exemplo, naquela situação que eu dei da Alice chorando, que ela chorou 1 hora e 10 minutos, a hora que eu saí do quarto, eu peguei meu marido e falei, vem aqui, eu preciso. E aí ele falou, eu falei, você não fala nada, você não fala nada, se você Não só precisa. me ouve. E aí eu preciso falar. E aí eu comecei a falar e comecei a chorar. É horrível ver ela chorar. Eu me sinto impotente. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas eu sei que isso é certo. Eu já estudo isso há muito tempo. Eu sei. Mas mesmo assim, eu ainda me sinto vulnerável. E aí chorei. Chorei uns 15 minutos. Aí eu... E ela dormiu super bem. Às vezes a criança realmente precisa chorar antes de dormir. Isso é muito legal. Isso, às vezes a criança faz a hora do sono ser mais desafiadora. Ela fica falando que não quer isso, que não quer aquilo, porque ela tá precisando, às vezes, liberar para dormir melhor. Tem essa também. Eu já saquei isso aqui com a Alice. Nos dias mais difíceis, geralmente a hora do sono demanda mais, porque ela tá precisando liberar um pouco de emoção O nesse final do momento. dia é sempre mais tenso, né? Não, Gente, sempre. eu só queria fazer uns comentários rápidos, porque a gente tem, primeiro, a live só dura 1 hora. Depois, daqui a 15 minutos eu tenho que sair pra buscar a Nara. Vida de mãe. Depois tá chovendo de comentário, eu tô amando, vocês estão super participando. É a primeira live que eu faço, tem um monte de gente conectada, muito. Eu não tô conseguindo acompanhar. Eu ainda não sou muito profissional de acompanhar as lives. Peço desculpas porque vai ter muita pergunta que não tá respondida. Mas eu vi que também tem muitas perguntas que são parecidas, então acho que, de certa maneira, eu espero que a ideia geral esteja passada. Mas eu queria aproveitar que a gente ainda tem um pouquinho de tempo para poder falar. E quem quiser conhecer o trabalho da Vanessa mais a fundo, na semana que vem, ela vai estar oferecendo um workshop online gratuito que se chama Educar com Conexão e Escuta, tá? Isso. E aí vai ser uma bela oportunidade de conhecer o trabalho dela melhor. Então, você quer falar um pouquinho sobre o workshop? Vou falar para vocês. Vai ser uma semana inteira de workshop gratuito. Vocês vão poder se inscrever, né? A Maíra tem o link aqui na página. A gente vai começar liberando alguns vídeos. Então, na segunda-feira, a gente libera um vídeo que a gente vai estar falando por que, né, você criar uma relação de conexão e escuta com o seu filho, quais que são os benefícios quando você faz isso. Aí, na quinta, a gente libera o vídeo 2, que vai falar sobre o que funciona e o que não funciona nessa relação de conexão e escuta. E aí, no sábado, a gente libera o vídeo 3, que vai falar como criar as crianças emocionalmente saudáveis. E aí, na segunda-feira, a gente tem um vídeo de dúvidas. E depois a gente vai fazer uma live também. Enfim, para quem quiser tirar mais dúvidas também, além das dúvidas que a gente vai colocar. De perguntas e respostas, né? De perguntas e respostas. Isso. Legal. Tem gente perguntando aqui, sim, a live vai ficar salva aqui no perfil. Ela fica 24 horas no ar. Ou seja, dá para assistir até amanhã na hora do jogo, hein, gente? E aí podem assistir, recomendar. E eu vou tentar depois passar para o Facebook também, mas isso vai depender um pouco da minha capacidade de hackear aqui o vídeo. Mas, quem mais? Tem muitas perguntas aqui e eu não sei se eu vou conseguir dar conta. Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês. E a presença da Vanessa também, por ter participado aqui. Foi muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês querem que... Vocês curtiram o tema? Foi legal? Tô vendo que tá cheio de coraçãozinho. Nossa, Então, tem várias algumas questões mais específicas, assim, né? Que eu tô vendo aqui também. A nossa grande questão é do tempo, na verdade, mas dá. A gente questão tem uma do palhinha tempo, aqui. Vamos ver se dá para pescar alguma coisa aqui.
Como saber se a criança está precisando liberar o cocô emocional? A gente falou sobre isso no começo da live. Talvez você tenha chegado dá pra depois. ver. Eu vou pular essas perguntas que são de questões que a gente abordou para que a gente possa, de repente, pegar alguma coisa que seja inédita de raspinha de tacho aqui. Então está errado mudar de foco? O Prado pergunta, né? Não sei se você tem alguma que estava na tua cabeça. Também tinha algumas que eu separei ontem. Você colocou algumas aí, né? Mas a eu gente acho que pode são bem parecidas, na verdade. Dentro Já. da disciplina, o que fazer quando a criança bate, morde, ou se ela tá muito... tem a coisa quando a criança está se debatendo de um jeito que ela se machuca também, né? Que muita mãe pergunta disso. O que eu faço? Então, nesse caso mesmo, o ideal é que se a mãe conseguir, né? Eu acho isso tudo a gente tem que sentir se esse é o momento, se eu tô dando conta, se eu tô aberta para escutar nesse momento. Porque se você não tá, aí é melhor você interromper o choro. E aí você faz isso do jeito que a gente sempre faz, né? Distrai, fala, olha, vamos lá tomar um sorvete, sei lá, alguma coisa assim. Porque é importante. Tá no trânsito, tem que segurar o cocô, né? Tipo, não vai dar tempo de chegar no banheiro. Exatamente. Então, assim, primeira coisa que você tem que ver, meu filho está querendo fazer o cocô emocional. Eu tô com tempo, eu tô num local que eu consigo, eu tô com disponibilidade emocional para acolher isso. Se as respostas forem sim, vamos lá. Aí você fala, vem cá, filho. E aí, se ele tá batendo, fazendo tudo, o ideal é que você coloque ele no colo, no seu colo, e que você faça o contorno físico mesmo. É dar o limite. O que é o contorno físico? É dar o limite físico. É você segurar. E aí, se a criança é maior, é muito forte, talvez você não dê conta. E aí você tem que fazer um acordo, talvez, com seu parceiro, assim, alguém que consiga também conter a criança. Porque quando ela trabalha questões de agressividade, de medo, ela vai se debater muito mesmo e precisa dessa contenção. Assim, ela precisa sentir, assim, essa segurança. Então, e força, é muita força. E teve uma mãe aqui que falou de xingar e tudo. Isso acontece muito durante o processo. E o ideal é você não levar para o lado pessoal. Isso é legal. Isso não tem a ver com você. Ele tá simplesmente pondo para fora. Ele ia xingar qualquer pessoa que estivesse ali. Entendeu? Então, o que você pode fazer nessa hora é falar assim, eu te amo mesmo quando você tá nos seus dias ruins. Olha, quer amor mais incondicional do que isso? Tipo, eu quero que meu filho, quando ele crescer, que ele tenha um super problema, que eu seja a primeira pessoa para ele procurar. E aí, como que eu vou fazer isso? Criando essa relação com ele agora. Apoiando ele quando ele tá xingando, quando ele tá batendo, quando ele não tá bem. Porque aí sim ele vai saber que a minha mãe e meu pai são as primeiras pessoas que eu devo procurar quando eu tiver qualquer questão na minha vida. Até me emociono. Não, é emocionante mesmo. É super bonito o processo, porque no final eu acho que é um processo de cura para os dois, né? Para eles e para a gente. É bem bonito. Bem, eu tô preocupada com o seu tempo, Maíra. Não, tudo bem. Não, beleza, é verdade. Então, com esse ônibus, a Nara fica lá. Isso tá perfeito. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. A gente vai... inscrevam-se no workshop da Vanessa. O link tá aqui no perfil do... Pronto, foi normal. Alguém me ligou. Sim, nunca ninguém liga a gente. Uma pausa. Eu sabia como pausar. Acho que, na verdade, foi alguém daí que ligou sem querer. Mas tudo, não sei. Olá. Bom, mas só para dizer, o link da Vanessa está aqui na página e no perfil, e vocês podem se inscrever para acompanhar o trabalho dela, tá bom? E a gente volta, eu volto na semana que vem para fazer alguma live também. E aí a gente conversa. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Maíra. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau.